animadíssimo para interpretação de texto aí. A gente está com foco em uma matéria muito importante dentro do conjunto de interpretação de texto, que é a matéria vícios de linguagem. Quais são os dois vícios mais cobrados em prova para vocês entenderem? Pleonasmo e ambiguidade. Então, geralmente a gente vai perguntar qual é o enunciado que apresenta pleonasmo, qual é o enunciado que apresenta ambiguidade. E eu posso ter uma questão mais perversa, né, em que eu vou perguntar para vocês, por exemplo, qual é o enunciado que apresenta vício de linguagem. Então, todos os vícios, aí você tendo uma noção desses vícios, você vai conseguir ali saber qual é o enunciado que apresenta vício de linguagem. Então, nós vamos falar um pouco desses vícios de linguagem, eu vou explicando, é um conteúdo de interpretação de texto, beleza? Dentro da nossa lógica aqui. Bom, os vícios de linguagem, eles vão caracterizar propriamente, né, erros quando da construção de um enunciado. Então, vamos pensar assim, ó. Vícios de linguagem. Mais bonitinho. Então, caracterizam erro quando da construção de um enunciado. Os mais cobrados, tá? O que a gente vai ter aqui? Pleonasmo e ambiguidade. Tem um tipo de questão também que é muito comum, que são questões de coerência. Então, geralmente, você vai ter lá questões de coerência, incoerência, no enunciado mesmo. Então, basicamente, dentro da lógica de vícios de linguagem, nós vamos trabalhar todos, mas já para a gente ter uma noção daquilo que cai mais. Quais são os vícios mais cobrados? Pleonasmo e ambiguidade e questões relacionadas à coerência e incoerência. Bom, eu vou começar explicando esses três, pleonasmo, ambiguidade e incoerência, que são os mais importantes, e aí na sequência a gente vai vendo os outros por meio de uma apresentação, porque esses realmente são mais, vamos dizer assim, válidos aí. Então, dentro de uma lógica, né, sua banca geralmente vai gostar mais de pleonasmo, a gente já sabe o que é isso, pleonasmo, a gente tem a repetição, né? Pode ser um recurso publicitário para dar ênfase. Então, a gente fala assim, ó, é uma repetição desnecessária de uma ideia. Às vezes, pode ser um recurso publicitário para dar ênfase. Então, depende do contexto para a gente analisar quando dá prova mesmo, tá? Então, eu penso em repetição desnecessária, eu tenho os pleonasmos que eu vou considerar viciosos, né? Sair para fora, entrar para dentro. Só que isso aqui não cai em prova, não. Ou pelo menos cai menos. Subir para cima. Descer para baixo. Que os pleonasmos que a gente considera como pleonasmos viciosos. E a gente tem os pleonasmos que são mais comuns em prova, que são os pleonasmos mais complexos. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Há 10 anos atrás, que a gente já faz e nem percebe, acha até que está faltando uma palavrinha. Há 10 anos atrás, tinha menos celulites do que tem hoje. Verdade, viu, gente? Bem menos. Pode ser outra coisa, né? Também tinha menos dinheiro do que tem hoje. Então, vou preferir ficar com as minhas celulites também, né, gente? Porque, vamos falar a verdade, tem hora que... Outro dia alguém me perguntou assim, você gostaria de ter 18 anos de novo? Eu falei, jamais. Aí eu acho que a pessoa ficou me olhando e pensou assim, não, jamais. 18 anos, gente, eu não tinha dinheiro para tomar um milkshake. Eu andava de ônibus lotado, eu pegava 2 ônibus para ir para a faculdade, trabalhava o dia inteiro, estudava, tinha uma filha de 1 ano. Então, assim, minha vida era muito complicada. Então, não trocaria. Prefiro as celulites, prefiro a idade, prefiro muita coisa. Nenhuma saudade dos idos tempos de adolescência e de, idade adulta que não voltam mais. Estou gostando de hoje, está melhor. Então, há 10 anos atrás, tinha menos celulites do que tenho hoje. E estou bem com isso, graças a Deus. Então, esse e esse atrás aí caracterizam o pleonasmo, que é isso que vai aparecer lá na sua prova. Em enunciados não enormes, na verdade, os enunciados são mais ou menos desse tamanho que a gente está trabalhando aqui mesmo. O seu negócio é reconhecer esse tipo de palavrinha. Você tem que tirar uma ou outra, tá? Não precisa tirar as duas. Vou cortar o atraso aqui só para a gente entender o pleonasmo. Outro tipo de enunciado que pode aparecer lá na sua prova. Então, vamos imaginar assim, ó.
A criação de novos empregos, se é criar, já são novos, né? Depende do governo. Então, quando eu falo a criação de novos empregos, criar já implica serem novos. Então, não é a criação de novos empregos, você pode tirar. A criação de empregos depende do governo. Então, nesse caso, eu tenho uma estrutura pleonástica, repetitiva. Pleonasmo tem a ver com tautologia, porque você pode encontrar assim, né? Às vezes, lá na prova vem escrito tautologia, o menino fala assim, sei o que é isso, não. Ou só ouvi falar da aula de raciocínio lógico, mas é a mesma coisa. Então, a gente pode trabalhar tautologia. Também é a mesma coisa de redundância, né? A gente pode ter um enunciado de redundância. E é essa ideia de repetição. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, cacos de garrafas quebradas, né? Encontrou, são cacos, já são garrafas quebradas. Beleza? Então, nesse caso aqui, cacos já remete o quê? A garrafas quebradas. Cacos de garrafas, né? Não precisa dessa palavra aqui, porque caco já tem a ver com garrafa. Cacos de garrafa. Nem precisa desse plural aqui também, pode tirar. Cacos de garrafa. Beleza? Então, o pleonasmo tem a ver com essa estrutura de repetição que a gente coloca dentro do enunciado. E você vai encontrar lá na prova uma questão assim, ó, assinale a alternativa em que aparece redundância, assinale a alternativa em que o enunciado apresenta um vício, que pode ser mais geral, e aí o vício desse enunciado ser um pleonasmo, isso tudo é possível na sua prova, tá? E a gente vai corrigir muitas questões, então você vai acabar pegando isso. Bom, aí eu tenho lá ambiguidade. Ambiguidade, também chamada de anfibologia. O que é a ambiguidade ou anfibologia? Enunciado com mais de uma possibilidade de sentido. Então, eu tenho um enunciado com falha de clareza. Então, aqui a gente diz que a falha é de clareza. Então, o enunciado não tem clareza. Existem alguns fatores que geram ambiguidade. Quando é que eu tenho uma possível ambiguidade? Ela acontece com pronomes possessivos de terceira pessoa, muito comum com pronomes relativos quando há mais de um referente, pronomes pessoais com mais de um referente também. E uma outra possibilidade é quando você tem um efeito polissêmico e acaba não percebendo que aquela frase acabou com um duplo sentido. E aí, nada melhor do que exemplos para a gente ver essas possibilidades, tá? Quais são os recursos mais comuns? A ambiguidade pode ser intencional numa publicidade, por exemplo, né? Então, vamos imaginar que eu tivesse uma charge, né? Eu não vou usar desenhar, porque eu não sei, mas vamos supor que eu tivesse uma frase numa charge que tivesse a frase assim, ó, o governo realmente preocupa-se com seus filhos. Eu vi uma charge assim, só para você analisar. Nesse caso aqui, seus pode ser dos eleitores, né? E aí, nesse caso, o governo é bom, e seus do próprio governo. E nesse caso não é tão legal, né? É uma crítica, obviamente. A intencionalidade aqui foi crítica. Então, a ambiguidade pode ser intencional, pode ser usada como um recurso argumentativo. Então, quando eu falo assim, ó, imagine que lá houvesse um desenho falando que o governo realmente preocupa-se com seus filhos. E aí eu tenho filhos de quem? Filhos do governo ou os filhos do interlocutor, ou seja, dos seus o quê? Eleitores, dos seus interlocutores, tá? Nesse caso aqui, a gente vai dizer que a ambiguidade é intencional e é uma forma de crítica, né? É uma sátira. Então, trata-se da ambiguidade como um recurso expressivo, né? Que, ó, trata-se de uma crítica ao governo. É o objetivo do texto, beleza? Isso aqui só para mostrar que a ambiguidade pode ser o quê? Intencional. E aí, por exemplo, eu posso ter uma questão perguntando assim, ó, assinale a alternativa em que a ambiguidade é intencional. Ambiguidade intencional, obviamente, ela tem um objetivo. Normalmente, esse objetivo é
de crítica. Ah, mas é sempre crítica? Claro que não, normalmente. Vou te dar um outro exemplo que seguramente você conhece. Vamos pegar essas músicas que tem duplo sentido, né? Então, algumas músicas que têm duplo sentido, principalmente as que têm uma conotação mais sexual, né? Essas músicas que elas são eróticas, mas não falam explicitamente o termo, essa ambiguidade também é intencional e é usada como recurso expressivo. No caso aí, para atenuar a abordagem feita dentro do texto, né? Dentro de uma dada música. Então, nesse caso aqui, mostrando esse exemplo que é fácil vocês entenderem o que está acontecendo. Pode ser filhos do próprio governo e, no caso, filhos dos eleitores. E nesse caso aí a gente tem duas abordagens. Claro que é uma crítica, né? Claro que quem escreveu isso aqui está muito mais pensando em fazer uma crítica ao governo, beleza? Então é intencional isso aqui, não é para cada um interpretar do jeito que quiser, é para perceber esse efeito satírico dentro do texto. Bom, ainda falando de ambiguidade, deixa eu colocar mais uma folhinha em branco que eu vou precisar aqui. A gente vai trabalhar que tipo de recurso dentro de ambiguidade? Quais são os elementos que normalmente formam a ambiguidade? Então, que tipo de elemento eu tenho que pode formar ambiguidade, tá? Porque isso também acaba sendo importante quando dá análise de questões. Pronto, já tenho 10 folhinhas em branco para trabalhar. Não é por falta de folha que a gente não vai fazer, né? Bom, aí estou lá pensando nos recursos, quais são os recursos que geram ambiguidade. Então, o que você vai reconhecer na questão de ambiguidade? Quais são os principais recursos que aparecem quando se trata de ambiguidade? Pronome possessivo de terceira pessoa, pronome relativo com dois referentes, né? Pronome pessoal com duplo referente e ambiguidade vocabular, né? Eu posso ter a posição do termo gerando ambiguidade e posso ter uma polissemia gerando ambiguidade. Vou colocar aqui, ó. Todos esses recursos podem ser casos de ambiguidade. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o professor deseja apenas que o aluno entenda seu texto. Qual que é o nosso problema? Seu texto. O texto do professor ou o texto do aluno? Então, o professor deseja apenas que o aluno entenda seu texto, eu posso ter o texto do professor ou o texto do aluno. Pronome relativo com duplo referente, eu falo assim, ó. A crítica do jornal a que tive acesso foi severa. Eu tive acesso à crítica ou eu tive acesso ao jornal? Eu posso ter tido acesso à crítica porque alguém me contou e não propriamente ter tido acesso ao jornal, tá vendo? Então, eu tenho um duplo referente aqui, beleza? O homem está preocupado. Aqui, ó, usa um pronome pessoal ambíguo, pois ele tem suas limitações. Ele pode ser o homem ou o tempo. Obviamente, a ambiguidade só vai acontecer porque os termos estão no mesmo gênero, né? Ambos no masculino, ambos no feminino, que senão não vai ter isso. Posição do termo. Então, às vezes, vamos supor que eu tivesse assim, ó, a menina pediu, essa aqui caiu até numa prova. Muito ousada, fantasia de fada. Então, quando eu falo, a menina pediu muito ousada fantasia de fada, a fantasia era ousada ou a menina era ousada? E polissemia, eu falo assim, ó, a cachorra da mulher, por exemplo, não vale nada. Não, vamos colocar o cachorro do homem, né? Cachorro do meu marido, mulher não. E às vezes, dependendo do dia, ele é bem cachorro mesmo. O cachorro do meu marido não vale nada. Vale alguma coisinha. Depende do dia também.
Então, o cachorro do meu marido não vale nada, eu posso estar chamando o meu marido de cachorro e posso estar, obviamente, me referindo ao cachorro dele mesmo. No caso, lá em casa, todos os cachorros valem muito. Tá valendo mais que as pessoas, os cachorros lá de casa, gente. Frida e Fred e a gatinha Bia conquistaram o meu coração, porque eles são muito mais legais que muitas pessoas que eu conheço. E olha que a Frida, especialmente, que é a minha cachorra, ela comeu o meu jardim inteiro. Ela comeu até a porta do canil, ela conseguiu comer. É uma canicorso. E mesmo assim eu consigo amá-la de paixão. Ninguém pode falar nada com ela. Se ela falar, quero seu bife, eu dou. Ah, não pode dar comida para cachorro, eu sei, gente, mas ela pega, eu não dou. Ela senta na mesa, vai lá e come no meu prato. Então, não dou. A questão é outra. Então, ó, ambiguidade, o professor deseja apenas que o aluno entenda seu texto. Texto de quem? Do aluno ou do professor? A crítica do jornal a que tive acesso foi severa. Tive acesso à crítica, tive acesso ao quê? Jornal. E depois, o homem está preocupado com o tempo, pois o homem ou ele, o tempo, tem suas limitações. E as suas limitações, os suas também, né? Porque está acompanhando esse ele, pode ser as limitações do homem e as limitações do tempo. O cachorro do meu marido não vale nada. Aqui é um efeito polissêmico, pode ser que o marido seja um cachorro, e dependendo do marido, se não ajudar a lavar uma vasilha, né, gente? Se não armar a cozinha domingo, às vezes é meio cachorro mesmo, porque a gente também trabalha muito, então tem que dar uma força, né? O cachorro do meu marido não tá valendo nada, né? Dependendo do que vier na fatura de cartão de crédito, nem olho, para não ter esse desprazer, né? Então, nesse caso aqui, são os efeitos polissêmicos que a gente vai ter. Ambiguidade ou anfibologia, igual eu falei, pode ser um recurso intencional, mas também pode ser um erro, ou seja, a frase foi mal formulada e com isso ela implica erro. E aí, nós vamos falar de incoerência, que despenca na sua prova, tanto perguntando qual é o enunciado coerente, quanto qual é o enunciado incoerente, beleza? Então, vou começar com um exemplo que vive aparecendo na sua prova, que é graças. A incoerência, né, é o vício. Então, o que é incoerência? É a falta de sentido objetivo, lógico no trecho. Por que eu estou colocando falta de sentido objetivo, lógico? Porque quando a gente analisa um trecho, às vezes a gente consegue ver a percepção semântica, vamos dizer assim, periférica, pragmática, e acaba atribuindo sentido ao trecho, mas ele por si só não tem um sentido coerente. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Graças à doença, ele foi internado. Isso aqui, gente, é positivo. Então, o meu enunciado ele tem um traço de incoerência, porque deveria ser devido à doença, ele foi internado. Então, aqui, ó, devido a, por causa da doença. Então, devido à doença, por causa da doença, graças é só quando é positivo, né? Só se aplica a contextos positivos. Vamos supor que eu tivesse um outro enunciado, tipo assim, nunca diga nunca. A gente até viu isso aqui em algum momento da vida, né? Aqui a gente tem uma contradição objetiva. Você usou nunca para dizer a palavra nunca. Ah, mas tem outro jeito? Claro que tem. Ó. Não diga nunca. Né? Vou usar, em vez de nunca, vou usar a palavra não. Então, esse nunca aqui, ele contradiz o restante do meu pensamento, formando uma incoerência. Então, aqui, ó, não diga nunca. Não utilize a palavra nunca. E aí você encontra em prova, às vezes, né, umas frases bem incoerentes. Tipo assim, vou diretamente de uma poesia que eu adoro, aí você vai encontrar assim, só é vivo quem morreu. Tá, só é vivo quem morreu, claro que objetivamente esse enunciado não é lógico,
Mas o texto como um todo traz, obviamente, por conta de metáforas, de figurações, um sentido possível, né? Então, só é vivo quem morreu, quer dizer, quem deixou crenças, mas a frase, ela é objetivamente incoerente, e isso pode aparecer na sua prova. Pode aparecer de dois jeitos, perguntando assim, qual enunciado tomado isoladamente deve ser tido como incoerente, e qual enunciado, dentro de uma percepção do conjunto do texto, assume um sentido diferente do objetivo ou do sentido lógico previsto na enunciação. Então, só é vivo quem morreu, a gente sabe que pode ser no enunciado objetivamente incoerente e dentro do contexto fazer sentido, porque essa morte aí é figurada. Então, eu preciso avaliar o contexto também, tá? Então, esses são os 3 principais pontos que você vai encontrar nas questões de vícios de linguagem. Mas tem outros vícios que a gente pode trabalhar também. O que são esses vícios? Então, vamos lá pensar de uma forma mais rápida agora, porque a gente já viu os mais importantes, tá? Então, os vícios de linguagem, a gente vai ter vários, ó. Barbarismo, arcaísmo, pleonasmo, cacofonia, já vi em prova também, caiu uma estrutura cacofônica, solecismo, vários, né? Então, neologismo. Ô, Flávia, neologismo não é só uma palavra inventada? Mas é um vício, né? Porque a palavra não está lexicalizada, ela não consta do dicionário. Então, aqui, ó, os vícios de linguagem são desvios em relação à norma culta, quando a gente pensa assim, o que são esses vícios? Desvios em relação à norma culta, quer na pronúncia de um termo, quer na sua, o quê? Escrita. Bom, a gente considera vício quando a gente percebe que há uma ignorância, não no sentido pejorativo da palavra, tá? Mas no sentido mais afetivo. O que é ignorância? Aquele que não conhece. Então, quando você fala assim, ó, a pessoa errou por ignorância, por desconhecimento do termo. Então, quer por ignorância, quer por descuido do escritor. Agora, vamos lá. Se for intencional, eu não vou chamar aquilo objetivamente de vício. Eu vou dizer o seguinte, se apropriou de um vício, como a ambiguidade ou pleonasmo, como recurso expressivo para atender uma intencionalidade própria de um dado texto, uma publicidade, por exemplo, tá? Então, pode ser ignorância ou pode ser descuido do escritor, né? Desconhecimento da regra ou um descuido mesmo, beleza? Os vícios, né, podem comprometer a compreensão de um texto e, obviamente, acabar trazendo prejuízos aí à execução de uma tarefa, à compreensão da mensagem mesmo, beleza? Vícios que podem aparecer, vícios fonológicos, então a pessoa, em vez de falar rubrica, vai lá e fala o quê? Rúbrica, em vez de falar recorde, vai lá e fala o quê? Recorde. São vícios fonológicos, vícios que têm a ver com a pronúncia de uma palavra. Quer ver um tipo de vício fonológico que é muito comum na oralidade? A supressão do R final de formas verbais. Vamos sair hoje, vamos fazer um combinado. Aí na hora de vamos fazer um combinado, a gente dá uma... Vamos fazer um combinado? Quase coloca um circunflexo, né? Vamos sair, aí quase coloca, né, uma tonicidade aí inadequada. Então, os vícios fonológicos estão ligados à pronúncia, os vícios ortográficos à grafia adequada da palavra, os vícios sintáticos à estruturação da frase. Então, vícios sintáticos vão envolver regras de concordância, regência, crase, colocação pronominal, e aí vai, né? Ou seja, toda a base de análise sintática. Vícios semânticos, vícios pragmáticos, vícios estilísticos. O que são esses vícios semânticos, pragmáticos e estilísticos? São vícios relacionados dentro do conjunto da obra, né? A sentido, no caso dos vícios semânticos, a gente tem ali um vício relacionado ao sentido próprio, né? Então, eu posso ter uma palavra tomada em sentido próprio, uma palavra tomada em sentido figurado, né? Tudo isso eu posso trabalhar. Então, esses vícios semânticos têm a ver com o sentido, os vícios pragmáticos com o contexto. Então, vícios semânticos, basicamente, sentido, pragmáticos em relação ao contexto
e estilísticos em relação aos recursos expressivos usados para a composição da mensagem. Todos esses vícios podem aparecer, tá? O pragmático tem a ver com a sua noção de mundo, contexto, né? A pragmática tem a ver com o seu conhecimento de mundo. Existem questões de interpretação de texto que elas pedem o conhecimento de mundo do interlocutor. Ou seja, a questão fala assim, ó, levando em consideração o seu conhecimento de mundo, você vai analisar um determinado enunciado, já sabendo quais são as possibilidades de ele ser aceito, logicamente, pelo interlocutor ou não. Então, a gente vai fazer questões para você ficar mais seguro em relação a isso. Bom, espécies de vício, né? Então, dentro desses grupos, a gente tem barbarismos, que são mais ligados à grafia, solecismo, análise sintática, anfibologia ligada ao sentido, cacófato ou cacofonia ligada à pronúncia, arcaísmo ligado ao contexto histórico de uma palavra ou de um termo, ou ao uso dessa palavra num determinado contexto, e o pleonasmo à repetição. São os principais vícios que a gente tem. Tem outros, tipo eco, rima, e a gente vai falar um pouquinho deles, tá? Bom, barbarismos correspondem a erros de pronúncia ou de grafia dentro de um determinado contexto. Então, a gente fala de barbarismo gráfico ou barbarismo prosódico, que também pode ser chamado de cacoépia, beleza? Ainda, nós temos o estrangeirismo como um vício linguístico e o hibridismo também. O estrangeirismo, uso desnecessário. Então, uso desnecessário de termos estrangeiros, em vez de fazer liquidação, vai fazer sale, em vez de colocar desconto, off, né? Então, a gente vai observando ali o contexto. E o hibridismo, palavras formadas a partir de línguas diferentes. Então, aqui uma lógica, tá? Barbarismo gráfico ou cacografia, porque às vezes vem um nome mais exótico, né? Ocorre sempre que há um desvio na grafia de uma palavra. Então, aqui, ó, ela tinha a proeza de atentar contra a mãe. Então, nesse caso, a gente tem um barbarismo gráfico, proeza. Ele apresentou um argumento sucinto. Então, o argumento tem que ser sucinto, sem S, né? Reivindicação, ó, basicamente, um N a mais aqui, ela expressava certa melancolia aqui com X. Então, nesse caso aqui, vocês concordam comigo que, embora a questão possa vir com uma roupagem mais textual, porque eu posso pegar um trecho do texto que apresenta um erro gráfico, né, um barbarismo, eu posso pegar um trecho do texto e reescrever inserindo um barbarismo, mas o conhecimento próprio dessa questão é menos textual e mais gramatical. Neste caso aqui é menos interpretativo e mais um conhecimento antecipado de regras de ortografia, né? A mesma coisa acontece quando a gente fala de barbarismo prosódico ou cacoépia. O barbarismo prosódico ou a cacoépia retrata desvios ocorridos da acentuação, né, das palavras, ou seja, na tonicidade. Então, o certo é falar, por exemplo, ruim, aí a gente vai lá e fala ruim. O certo é falar recorde, a pessoa vai lá e fala recorde. Filantropo, aí a pessoa vai lá e fala o quê? Filântropo, misantropo. Então, basicamente, aqui a definição da sílaba tônica, né? O certo é rubrica. Existem sutil, nobel, novel, né? Então, basicamente aqui é o conhecimento acerca da sílaba tônica que faz a pessoa acertar ínterim em vez de interim, né? Nesse ínterim, conhecer uma pessoa interessante. Nesse ínterim, será como é que a gente erra? Porque tem um acento nesse caso, né? Mas erra, tá? Então, nesse ínterim. Então, erros de prosódia são erros vinculados à pronúncia de uma dada palavra. Em geral, ele acontece por desconhecimento em relação à sílaba tônica. Filantropo é uma palavra paroxítona, misantropo, palavra paroxítona, ínterim, proparoxítona, recorde, paroxítona, condor, oxítona, nobel, novel, mister. Mister, então, né, a pessoa acha que está arrasando na redação, é mister. Ainda põe acento, fala, meu filho, de onde você tirou isso? Mister, né? É mister estudarmos português. Mister.
condor. Então, nesse caso, a gente já tem algumas referências de prosódia. Bom, barbarismo vocabular ligado ao uso de estrangeirismo. O que acontece? A gente fala que vamos dizer assim, os termos estrangeiros, eles podem ser usados desde que consolidados e porque não existem outros que façam as suas vezes dentro do contexto lógico, discursivo, ou que sejam recorrentes para a nossa prova. Por exemplo, eu posso usar site, mas existe a palavra sítio. E algumas organizadoras, como o Sebrasp, por exemplo, optam por sítio. Então, principalmente nesse caso, né, gente, fica inventando moda não. Existem alguns termos que, por estarem associados a determinadas profissões, se consolidaram. A contability, por exemplo, dentro de contabilidade, alguns termos. Dentro da área do marketing, especialmente do marketing digital, alguns termos. Dentro da área do mercado financeiro, déficit, superávit, muitos termos acabaram sendo incorporados à nossa língua, tá? Os estrangeirismos não são proibidos e não são sempre vícios de linguagem, mas quando eles são usados meramente como adereço, né, um enfeite, que é o caso de say, off, é o caso de gold, no caso português gold, mas enfim, deixa assim, né, gente, já tá assim, a gente não tá brigando também com as palavrinhas, não. Os estrangeirismos, nesse caso, eles caracterizam um vício de linguagem, beleza? Bom, então, trata-se de uma impropriedade lexical, né, consolidada pelo costume, pelo uso, e a gente tem palavras tipo marketing, design, acabam sendo mais comuns e realmente existem menos opções para traduzir isso aqui. Ah, Flávia, mas eu posso usar marketing como mercado, por exemplo. O sentido não é exatamente o mesmo. Então, quando a gente tem opções semânticas que não são equivalentes, aí a gente tem que avaliar o uso do estrangeirismo, tá? E muitos estrangeirismos viciosos, porque existem substitutos muito comuns. Então, date para fazer um encontro, meet para fazer uma reunião, call, né? E aí vai, gente, delivery para fazer entrega em domicílio, que não existe entrega a domicílio, pelo amor de Deus. Quem entrega, entrega em. A pessoa quer entregar, ainda quer entregar a. E eu quero morrer, né? Quer entregar a e colocar uma crase no a, sendo que domicílio é palavra masculina. É tipo morte, asfixia, envenenamento com requinte, crueldade. Quer acabar com o meu útero, né? Eu tô lá morrendo de dor por causa disso. Bom, então, o que pode ter? Uma questão perguntando sobre o uso de estrangeirismo e em qual alternativa aquele estrangeirismo não encontra respaldo no uso comum, no uso consolidado. Quer dizer, um estrangeirismo que é de enfeite, é adereço, já existe uma palavra consolidada para aquilo ali, a gente acaba usando outra. Vou voltar aqui. Aí depois, solecismo. O solecismo tem a ver com algum desvio de natureza sintática, então, concordância, regência, colocação pronominal e outros, tá, gente? Deixa eu acrescentar aqui, ó. Então, crase, pontuação, tudo que tiver a ver com a montagem da frase, né? Então, ou seja, a montagem da frase. Então, qualquer erro cometido nesse campo, né, seja na língua oral ou na forma escrita, será classificado como um solecismo. E claro que na maioria das vezes a gente comete solecismos por desconhecimento da regra, né? Então, a gente vai colocar um verbo haver lá, escrito errado, isso aí vai ser um caso de o quê? Solecismo, né? Pegar alguns exemplos só para a gente ter uma ideia de solecismos que poderiam aparecer na nossa vida. Alguns bem comuns, né? Vamos supor que eu tivesse lá assim, ó. Esperava que houvessem opções para ela. Já sabe que esse haver aqui não é de Deus, né? Houvesse opções. Haver com valor existencial, sempre o quê, gente? Terceira do o quê? Singular. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Teve quem questionasse o governo. Esse emprego inadequado do verbo ter é um caso de solecismo, né? O verbo ter não pode ser usado
com valor existencial. Aí, no caso aqui, eu preciso substituir esse verbo por, em vez de teve, houve, por exemplo, quem questionasse o governo. Nesse caso, o verbo ter não pode ser usado com valor existencial. Eu tenho lá, por exemplo, assim, ó, se desculpou pelo ocorrido. Então, se eu falo se desculpou pelo ocorrido, o certo é o quê? Desculpou-se. Não se inicia frase com pronome oblíquo, né? Então, não posso iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Bom, então, a gente entende que solecismo é um vício de linguagem relacionado à estrutura da frase. Como é que isso pode cair lá na minha prova, Flávia? Vamos perguntar onde há um vício de linguagem, de repente, tá? Ou especificamente onde há o quê? Solecismo. As duas possibilidades já apareceram em provas anteriores, beleza? É um conhecimento que vai envolver muito mais gramática, nesse caso, que propriamente texto. Mas é um vício de linguagem, é um conteúdo de interpretação de texto, tá? Bom, ambiguidade ou anfibologia. Esse é o conteúdo de texto mesmo, né? Porque isso aqui está ligado à nossa base, o quê? Semântica. Então, aqui o aluno precisa ter compreendido a frase para especificamente notar o erro. A ambiguidade ocorre sempre que alguma estrutura frasal permita a ocorrência de mais de um sentido para um único enunciado, quer dizer, mais de uma interpretação. É um vício relacionado à falta de clareza. Comprei uma camisa para minha namorada Clara. Bom, eu não sei se a namorada, não é o nome da namorada, porque senão seria letra maiúscula, tá? Mas se a namorada é uma pessoa clara, né? Ou se a camisa é uma camisa o quê? Clara. Então, esse adjetivo clara é um atributo da camisa ou é um atributo da namorada, né? Agora, se fosse assim, comprei uma camisa para minha namorada Clara e o Clara viesse com letra maiúscula, eu, obviamente, desfaria a ambiguidade, porque aí esse Clara ia ser nome próprio e a namorada ia ser a Clara. Já coloquei esse exemplo porque eu já vi uma questão assim, o uso da maiúscula retiraria a ambiguidade. Viraria outra frase, né, gente? Comprei uma camisa para minha namorada Clara, né? Fiz uma designação, aí é pessoa. Deixou de ser, inclusive, um adjetivo. Aqui, ó, Clara é um atributo da camisa ou da namorada? Não é possível identificar, né? Arthur visitou sua namorada e depois encontrou com seu irmão. Eu não sei se é Arthur visitou sua namorada, namorada do Arthur, depois encontrou com seu irmão, irmão do Arthur, ou irmão o quê? Da namorada. Então, meu problema está no segundo seu, né? Seu irmão, irmão de quem? Irmão do Arthur ou irmão da namorada que ele visitou? As duas possibilidades existem na minha frase, né? O pai viu o filho estudando em seu quarto. Ambiguidade ocasionada pelo pronome seu, pode ser tanto no quarto do pai, quanto no quarto do filho. Agora, só de ver o filho estudando, né, gente, esse pai já devia agradecer ao Senhor, porque vamos falar a verdade, a melhor coisa da vida é ver filho estudando. Né? Tipo assim, podia estar na rua, podia estar bebendo, podia estar fumando, podia estar badernando, podia estar estudando, então, independentemente do quarto, agradeça. Né? Então, o pai viu o filho estudando em seu quarto. Ambiguidade. Cacofonia ou cacófato. Então, a gente tem, às vezes, sequências de palavras que geram, né, um som desagradável. Então, por exemplo, assim, ó, na boca dela via todo o amor do mundo. Então, a junção aqui de cadela, vou mijar, pois já está tarde, né? Vou mijar ou mijar, fica meio estranho. O padre tinha fé demais. Então, a gente junta aqui, né? Fé demais. Então, nesse cenário aqui, o que a gente está observando é a junção de palavras ocasiona alguma ambiguidade, algum som desagradável, né? Fez tudo pela Dona Maria. Aí o pela Dona, vamos supor, fez tudo, alma minha que se perdeu. Esses exemplos aqui eu já vi em prova.
maminha. Então, há uma maminha que se perdeu pela dona, né? Então, você tem aí alguns elementos que podem formar um som que desagradável. Cobrou R$ 10 por cada. Então, só esse por cada, né, a gente já considera um pouco desagradável. Então, a cacofonia tem a ver com a junção. Isso precisa de uma percepção quando da leitura do trecho. A junção de elementos dentro do contexto frasal e essa junção produz um som desagradável, beleza? Ou erótico, porque a gente vê na prova lá, peladona, maminha, a gente já sabe que vai ser considerado pela banca uma cacofonia. Então, eu costumo brincar, falar assim, se formar uma coisa erótica também vale, né? Às vezes não é cacofônico, não é uma palavra feia, mas, mesmo assim, a banca já está considerando ali algo inadequado. Os arcaísmos são palavras em desuso, a língua é viva, né? Então, a gente tem vocábulos arcaicos mesmo, e eles costumam comprometer, às vezes, a clareza, porque não são facilmente compreendidos pelos, né, interlocutores, beleza? Aqui eu coloquei o exemplo da palavra físico, empregado com sentido de médico, porque é um arcaísmo, hoje a gente não usa a palavra físico nessa acepção, nesse sentido. Outras, sim, no lugar de também, isso aqui acaba sendo também um pouco de um resquício do juridiquês. Ô, Flávio, mas eu adoro usar outro assim, pior é que eu também uso com muita frequência, mas só que acaba sendo um conector mais arcaico. Quiçá, no sentido de talvez, a guisa de, no sentido de a maneira de, magote, para fazer uma referência à quantidade. Então, as palavras arcaicas são aquelas que, dentro de uma normalidade, não são usadas no NURC. O que é NURC? Norma Urbana Culta. Você pode até encontrar numa petição, mas não vai encontrar num texto jornalístico, não vai encontrar em um texto de pesquisa. Uma petição, porque, de repente, o advogado que está fazendo aquela petição também pode ser mais arcaico, né? Gostar de alguma coisa assim. Vesprimeva, usou um latinismo com um arcaísmo, pode acontecer, né, gente? Tem espaço para tudo no mundo. O pleonasmo, um dos vícios mais cobrados em prova, pleonasmo, incoerência, tá? É um vício de linguagem que apresenta ali uma informação redundante, né? Então, a repetição não agrega nada ao texto, mostra-se supérflua, inútil. Então, elo de ligação, pequenos detalhes, a ideia de detalhe, né, que já é pequeno, regra geral, se é uma regra, é geral. Existem exceções. Então, como eu já disse, há 10 anos atrás, né, repetir de novo, ou falar, eu posso ter repetido uma vez, vou repetir outra vez. Poder pode, gente, mas para efeito de prova, não fica considerando essas coisas, não, porque senão a gente acaba errando. Então, dentro da prova, vai observando comigo quando a gente estiver fazendo questões. Qual é o contexto em que essas palavras aparecem? Então, a gente já sabe, ó, um monte de vezes vai aparecer um graças e eu vou considerar isso como incoerência quando estiver fazendo uma referência a algo negativo. Eu tenho que observar o pleonasmo numa lógica naquele enunciado, não ficar imaginando, por exemplo, mas a pessoa poderia, talvez, quem sabe, assim, porque aí tudo passa quase a fazer sentido, porque a gente extrapola demais a literalidade do que está escrito. E o que ajuda, gente, é fazer questões. E o que faremos na sequência? Muitas questões. Na sequência, amanhã, na próxima aula, nós vamos corrigir diversas questões de texto para vocês terem uma ideia dessa dinâmica, especialmente dos vícios de linguagem, mas a gente vai aproveitar para trabalhar outros conteúdos de uma vez. Por exemplo, nós vamos trabalhar na aula de amanhã transposição do discurso direto para o indireto, discurso indireto livre, que é um conteúdo de interpretação de texto também que tem sido muito cobrado em prova. Nos últimos anos, 2021, 2020, isso foi bastante explorado em prova, então amanhã eu vou contextualizar essa parte que a gente viu hoje com questões e vou trabalhar também essa questão do discurso, tipos de discurso, direto, indireto, indireto livre, direto e indireto, a transposição, tudo isso para a gente sair daqui, ó, afiadíssimo para a nossa prova. E fazer exercício é vida. Então, a gente volta amanhã ao vivo, às 19h.